Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente desta quinta-feira, dia especial que Deus preparou para mim e para você vitórias extraordinárias. De fato, Ele preparou para mim e para você vitórias extraordinárias. Por isso, eu vou lhe fazer um pedido. Fica ligado com a gente. E convida todos que você puder para também participar desta programação. Principalmente se você conhece alguém que tem problemas com vício. Problemas que para muita gente não tem solução, mas para Deus tem. Afinal de contas, para Deus nada é impossível. E por falar em convidar e todo mundo participar, anota esse endereço das mídias sociais, por favor. @Palavra Urgente. YouTube, Instagram, é onde você encontra a página, né, do programa Palavra Urgente. No YouTube, inclusive, você vai encontrar vários programas, vários vídeos, onde você vai encontrar testemunhos impactantes, palavra de fé, que vão abençoar a nossa vida assim, em nome de Jesus. Dito isso, eu quero convidar você para a gente conhecer a história do Mário. Mário, desde os 15 anos de idade, olha, bem jovem, se envolveu com esse negócio de vício. Isso veio destruindo a vida dele por muito tempo. Eu queria, inclusive, convidar você para a gente conhecer o Mário e início desta história. Como é que tudo começou? E é claro, se está aqui no Palavra Urgente, é porque conheceu Jesus, a verdade, e foi liberto. E se tem alguém aí que está passando por isso, ouça bem, porque ele mesmo, Jesus, que libertou o Mário, pode libertar e vai te libertar também, no nome santo de Cristo. Vamos à história de hoje, por favor. Aos 15 anos eu comecei a beber e a fumar, daí eu comecei a me envolver com drogas. Não conseguia trabalhar por causa que, devido à droga, né, você não consegue dormir, daí você vai trabalhar praticamente sem dormir. Daí seu desempenho cai, as mãos de obra, como eu trabalho mais por conta, você já não consegue emprego, as portas começam a se fechar. E minha esposa, ela sempre chega em casa lá por umas 7, 8 horas. Daí nesse horário, ela já chegava, eu já estava, para ser sincero, na janela ali, bêbado, ruim. Ele não tinha controle mais. Eu falava para ele, Júnior, você tá bebendo todos os dias? Ah, não tô. Mas ele tava bebendo todos os dias, de segunda a sábado. Domingo ele tirava um dia para descansar. A gente sempre tava brigando, os vizinhos às vezes escutavam, ficava um pouco de vergonha. E nós sentia que tinha que mudar, né? Que aquilo não era um ambiente para os nossos filhos. Em 2013, o irmão de Adriana, que já era convertido, convidou ela e Mário para irem à Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele sempre convidava a gente para ir, mas eu não ia muito na igreja dele, de vez em quando, é um pouco longe. Queria sempre estar indo, só que assim, eu queria perto da minha casa. Em 2020, foi inaugurada uma Igreja da Graça perto da residência do casal. Lá, Adriana se firmou na fé, mas Mário ainda seguiu no processo de libertação. Viu aí, meu amigo? Entendeu? Desde os 15 anos, cresceu, casou e continuava com o vício. A esposa foi convidada e foi até a igreja, se firmou. Aí, acredite, começa a transformação. Convite que eu estou fazendo a você também agora. Convite que todos os dias você ouve aqui através do Palavra Urgente, para vir à igreja, para conhecer a Deus, para ouvir a palavra. E quando alguém se firma, meu amigo, a coisa muda mesmo. Mas antes da gente falar mais do convite, falar do que Jesus pode fazer, a produção preparou para a gente uma reportagem sobre esse problema. E eu queria assistir junto com você. Vamos à reportagem. Pode soltar, por favor. Segundo o levantamento realizado pela Universidade Federal de São Paulo, estima-se que 11,4 milhões de brasileiros acima de 14 anos já usaram cocaína ou crack. O cantor Lázaro superou a dependência química após a sua conversão ao cristianismo. O relatório mundial feito pela Organização Mundial da Saúde indicou que mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano devido ao abuso de substância ilícita. Os principais sintomas desse mal
normal são crise de abstinência, alterações comportamentais, pânico e depressão. Viu aí? Agora, melhor do que a reportagem, para a gente entender o que se passa quando alguém enfrenta um problema desse, é falarmos com um especialista. E aí, eu acredito que você vai compreender a seriedade desta praga chamada vício. Por isso, deixa eu pedir para a produção colocar agora a participação do especialista para a gente entender como é que essa praga começa, quais são as sequelas, consequências de um vício e como a pessoa pode buscar tratamento, ajuda, porque depois eu vou mostrar o que Jesus pode fazer. Por favor, vamos chamar o especialista. As drogas são substâncias que podem levar um usuário a ter uma ilusão, a fugir da realidade, a ter um relaxamento. A gente tem vários tipos de drogas. O vício de drogas, ele varia exatamente sobre esse tipo da droga, né? Existem pacientes que procuram a terapia com o vício da maconha, porque não quer que o filho o veja fumando, e tem aquele viciado que é tão dependente que ele já não volta para casa. Então, a consequência, o tipo da droga e a consequência varia muito pela substância. Alguns vão de pílulas de êxtase dentro de eventos, de festas, de boates e tudo mais. Outros vão dentro de casa com a própria cocaína, né? E assim, cada uma traz suas consequências. A gente vê muitos casos de overdose pelo uso exagerado da droga. Esse é o caso extremista mesmo. Infelizmente, é muito comum. Quando não perde a vida biologicamente, fisicamente, é uma sobrevida em que ele estagnou. Acho que as duas consequências são as piores. Ou a morte, ou essa proposta de vida subhumana que eles acabam enfrentando. O especialista explica para a gente o que a ciência é capaz de fazer, os tratamentos que existem, mas o Senhor Deus, Ele pode ir além. A Bíblia Sagrada diz que o impossível para o homem é possível para Deus, que aquilo que destrói a sua vida, Deus pode mudar mesmo, arrancar, quebrar maldições. Mário parecia viver numa maldição. Inclusive, eu vou pedir para colocar agora a segunda parte da história. Vamos ver como é que isso se desenrolou. Põe aí, por favor, a segunda parte. A gente se batizou em 2021. Nesse mês que eu fui batizado, eu achava que seria batizado e tipo, saiu da água, você nunca mais vai vir vontade. Só que os vícios não deixava. Eu ia para a igreja, me alegrava e depois caía. Voltou a usar droga, voltou a beber. Eu queria desistir do meu casamento. Eu cheguei no pastor Cícero um dia, comecei a ir para a igreja mesmo assim. Um dia eu cheguei no pastor Cícero e falei, pastor, eu quero desistir do meu casamento. No momento que a Adriana veio pedir uma palavra, que ela estava disposta a abandonar o seu casamento, eu falei para ela não desistir, para ela ficar firme, que Deus ia mudar a vida da família dela, do casamento dela. E naquele momento que ela ouviu essa palavra, ela se apegou mais com Deus. Ela vinha nas quarta-feira, ela vinha na sexta, no domingo. Aí eu pensei, não, meu esposo, eu amo ele. Eu não vou desistir dele. Fiquei firme, fiquei buscando, ficar Deus resgatar minha família, salvar minha família. E ela foi insistindo. Em 2024, dia 14 de outubro, eu estava aqui mesmo, nessa sala, bebendo. Eu ainda estava pensando em sair para comprar droga, comprar mais bebida. Daí veio em mim, não, você tem que parar com isso. Daí veio assim, eu falei, é mesmo, né? Vou parar. Você viu aí? Até foi à igreja, se batizou, mas ainda não tinha a libertação completa. Talvez você conheça, inclusive, alguém assim também, que até está na igreja, mas ainda não se libertou. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada, ela fala que se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. O problema de algumas pessoas até dentro da igreja é que ainda não foram libertas por Jesus. Conheceram a palavra,
conheceram o Evangelho, mas não tiveram encontro com Cristo. E se você tiver, ele muda a tua história hoje, viu? Eu vou inclusive pedir a você para vir comigo aqui a palavra. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? A vida eterna, a salvação, a libertação, a transformação só vem através de Jesus Cristo. Este Jesus que, quando alguém conhece de verdade, a vida muda. Não importa qual seja o problema. Eu vou dizer para você, seja qual for o seu problema, o que você precisa é conhecer Jesus. Chega de derrota. Chega de viver longe da presença dele. Você quer mudar de vida? Toma hoje mesmo a decisão de buscar a esse Deus, conhecer Jesus. E assim como o Mário, que depois começou a buscar também. Você vai ver agora a última parte junto comigo, que a produção vai soltar. E você vai ver como Deus mudou a história dele. Esse mesmo Deus pode mudar a sua. Vamos conhecer o restante da história. Como é que Deus mudou a vida do Mário? Por favor, pode soltar. Daí fui, tomei um banho, fui tomar uma água. Daí senti uma coisa estranha aqui na sala. Daí eu fechei o olho e falei, vou dormir. Daí fui dormir e sempre quando eu durmo, mesmo quando eu bebia, eu orava a Deus. Daí eu senti ele falando para mim que chega, que essa não é a vida. Eu fui na igreja na sexta, o pastor deu a palavra, conversei com ele. Falei para ele sobre Mateus 6,33, que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu mostrei para ele que o foco dele tinha que ser a palavra. Eu comecei a ouvir louvores, a colocar a Bíblia no celular. A palavra veio fazendo mais sentido na minha vida. Ele queria mais ir para a igreja, não queria faltar nas contas de quarta-feira, domingo não faltava, ele não quis mais cigarro. E nunca mais não deu vontade, não deu recaída, não tem mais vontade nenhuma. A gente consegue ver no dia a dia como eles estão diferentes. E hoje em dia nós somos de Deus, não tem mais briga, graças a Deus. Me sinto como uma criança, como um livro novo, sendo escrito por Deus. Um bom pai, uma boa pessoa, uma pessoa carinhosa. A gente ensina nossos filhos o caminho certo, nós dois trabalhamos. Eu sou patrocinadora e dizimista fiel. O Júnior também é fiel, também, dízimo também, oferta. Deus tem abençoado a minha casa, a minha família, meu esposo, meu trabalho. Minha vida foi reconstituída. Na minha casa não falta nada, principalmente a presença de Deus. É só vitórias. Esse mesmo Deus quer dar uma nova vida para você, como deu a Mário. Você acredita nele? Nós vamos orar agora. Eu tenho aqui o copo com água. Você já preparou o seu? Então vamos orar. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, Tu que és Criador dos céus e da terra, e também o Deus do impossível. O Senhor que pode fazer todas as coisas. Eu te peço, coloca nesta água uma unção poderosa, a virtude do Senhor, porque eu vou determinar, e depois essa pessoa vai beber da água, que a unção de libertação, de cura esteja nela, para que todos recebam a vitória em o nome de Cristo. E como ministro da tua palavra, eu digo agora a todo mal, em o nome de Jesus, seja doença, vício ou qualquer outra maldição, vai embora, bata em retirada, saia, em nome de Jesus. E você que crê, diga, assim seja, e graças a Deus. Amém? Vamos beber d'água. Glória a Deus. Amigos, você ouviu aí o caso, assistiu comigo o caso do Mário. Como Deus mudou a vida dele. Esse mesmo Deus pode mudar a sua. Por isso, eu quero fazer um convite especial a você para amanhã, sexta-feira. Porque eu estarei em reuniões
de libertação aqui em Olaria. Na Rua Barreiros, 1195, em 4 horários: 7, 9, 15 e 19 horas. Às 7 da manhã é a reunião do jejum. A Bíblia fala que a castas, tipos de demônios, só sai com jejum e oração. Você precisa de libertação, tome então a decisão de estar conosco neste local. E você vai ver Deus mudar mesmo a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não só sexta-feira. Domingo eu tenho uma reunião especial. Ainda mais neste domingo, que é Santa Ceia do Senhor. Dia de comunhão com Deus, dia de encontro com a presença do Altíssimo, dia de você experimentar algo extraordinário de Deus. A Bíblia, inclusive, fala que o Moisés declarou: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. A presença de Deus é o que faz diferença na vida de todas as pessoas. E domingo, às 8, às 15 e às 19, estaremos buscando a presença de Deus e participando da Santa Ceia. Por isso, fica aqui o meu convite mais uma vez. Venha estar conosco, pois eu sei que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Tá bom? O programa está chegando ao final. Eu quero me despedir desejando a todos um dia, uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus. Ame, multidões estão clamando. Ame, leve luz para as nações. Ame, ouça o choro dos aflitos. Ame, Jesus vai usar você. Pelos campos e valados Ele vai. Vilarejos e montanhas Ele vai. Semeando a semente do amor, sem se importar com sua própria dor. Ele ouve um chamado lá do céu. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E o missionário disse: eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. Ame, multidões estão clamando. Ame, leve luz para as nações. Ame, ouça o choro dos aflitos. Ame, Jesus vai usar você. Ide e pregai a todas as nações. O Evangelho pode mudar corações. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e liberto das prisões.